esperando o Bruno aceitar o convite. Oi, Opa, beleza, Bruno? beleza. Tá me escutando? Tá tudo certo, né? Sim. O medo do meu celular é que ele tá com uma bateria meio baixa e o carregador é meio ruim aqui, mas vamos ver, tomara que dê tudo certo. A gente então vai começar essa live agora, né? O pessoal está entrando, e aí eu queria falar da associação, né? A AGEPS, ela é uma associação formada exclusivamente por estudantes de psicologia. Tá dando muito barulho. Tá dando só para mim ou para você também? Tá dando um barulhinho pra mim também. Eu não sei onde é que eu desligo o microfone aqui. Mas se você desligar o seu microfone, não vai dar para falar. Não, bom, enfim. Você tá com Então outra vamos. coisa ligada aí? Pode ser interferência. Eu tô, mas eu não tenho como desligar, porque é onde tá carregando o meu celular, que é no computador. Tá, eu vou falando, se ficar muito ruim, a gente vê o que a gente pode fazer depois. Tá bom. Mas como eu estava falando, né, apresentando a associação ela é formada exclusivamente por estudantes de psicologia da cidade de Juiz de Fora, e a gente busca né, ter espaço de troca de conhecimento e estimular o saber científico. Então é com muita satisfação que a gente te recebe, Bruno. Para quem não conhece, o Bruno ele é psicólogo, membro do coletivo de psicologia Povos da Terra, ele faz pós-doutorado na Universidade de São Paulo sobre psicologia da descolonização e do bem viver. Fica à vontade, Bruno, o espaço é seu agora. Muito bem. Boa tarde, gente. Povo de Juiz de Fora aí. Terra do Conrado Pavel, que me levou para aí umas 2 vezes já. Colega psicólogo, também trabalha com povos da terra. E bom, tenho treinado esse negócio de falar com um monte de gente olhando para uma tela que só vê eu e às vezes mais uma ou duas pessoas. Estou aqui olhando para a Verônica e estou olhando para a Verônica e imaginando muitas pessoas me ouvindo. É ainda é uma experiência meio nova para mim, viu, gente? Eu fico meio nervoso, então eu resolvo falar assim desse jeito para ver se eu fico um pouco menos nervoso. Bom, a ideia que foi demandada, então agradecer o convite, né, da GEPSI. Já é a segunda vez que eu venho fazer uma atividade junto com vocês. Ano passado eu vim fazer um trabalho também. Acho super legal que vocês estão interessados aí nesse tema. Acho que a gente está vivendo um momento na psicologia que isso tem vindo uma demanda muito forte para conversar um pouco sobre uma psicologia da descolonização, uma psicologia popular, uma psicologia feita desde baixo, como a gente tem falado, que os zapatistas falam de uma psicologia desde a barra, uma psicologia feita pelos povos latino-americanos. Então a ideia é um pouco falar nesse tempinho que a gente tem aqui, quais são as linhas gerais que a gente tem desenhado um pouco sobre isso, né? Quando eu falo a gente, eu falo de mim e de mais alguns colegas, né? Já citei o Conrado, que é aí de Juiz de Fora, tem alguns colegas aí, a gente forma essa rede de psicologia e povos da terra. Aqui em São Paulo a gente tem uma rede que, além da psicologia e povos da terra, a gente tem pensado atuações junto a movimentos sociais. Estou falando também de uma parte significativa da Associação Brasileira de Psicologia Social, né? Não posso, nesse momento, falar sobre de toda a psicologia, de toda a Abrapso, né, que é uma entidade muito grande, com muitas perspectivas no interior dela, mas sei que falo também por vários membros e membras da Associação Brasileira de Psicologia Social, que tem, né, no horizonte de uma formação de uma psicologia crítica, e aí nesse enquadre de uma psicologia popular e latino-americana, um dos seus horizontes ético-políticos, né? Então, primeiramente, dizer que eu estou aqui falando já por uma construção que tem sido feita por várias psicólogas e psicólogos, vários estudantes de psicologia que têm se aproximado muito também,
e já começo fazendo esse convite, né, para se aproximar, para colar, para vir construir junto com a gente, mais do que um pensamento, alguma coisa desse tipo que vem para dizer alguma coisa que as pessoas devem absorver, vem para dizer, para a gente construir junto, né, para a gente fazer junto, para a gente criar junto, pensar junto o que seria isso a partir da realidade dos territórios da nossa América Latina, dos povos formadores e da praxis da psicologia e de outros tantos profissionais que estão aí tecendo junto com os povos, tecendo junto com as populações, uma prática de compromisso, né? Compromisso ético com a libertação, com a descolonização, com um projeto societário popular, né? Então, é um pouco nesse campo, nesse contexto, que a gente vem desenhando o que a gente tem chamado de psicologia da descolonização, psicologia popular, né? Muito bem. Dito isto, queria dividir com vocês, nesse momento bastante curto, né, limitado que a gente tem, então, falar de maneira bem telegráfica, bem ampla, de 2 ou 3 marcos que a gente considera marcos bastante significativos e importantes dessa psicologia, para vocês terem uma ideia geral e poderem, depois disso, caçar aí, segundo queiram, saber mais informações sobre isso. Então, uma primeira coisa muito importante para delimitar é que a gente, assim, um pouco afiançado nas discussões já vem sendo feitas pela psicologia social desde sempre, né? Desde a sua fundação, mas pensando mais nos marcos de um pensamento latino-americano, uma psicologia latino-americana crítica que vai ganhar seu marco, digamos, não sei se fundador é a palavra, mas um marco, uma virada importante a partir dos anos 70 e 80 e 90, digamos assim, com o Martim Baró, a Psicologia da Libertação, e o esforço de psicólogas aqui do Brasil, Silvia Lane e outros psicólogos de outros lugares da América Latina, de construir uma psicologia latino-americana. Então, a primeira coisa importante para dizer é essa base, né, essa base que vem da tentativa e do esforço, né, da realização, da concretude de criar uma psicologia feita a partir desde a América Latina, né, entendendo que a nossa realidade é uma realidade específica, uma realidade própria, e que nós somos, numa espécie de geopolítica do conhecimento criada, somos muito ensinados, treinados, talvez fosse uma boa palavra para dizer, a seguir matrizes, que são matrizes eurocêntricas, sentado em 4 ou 5 países, né, e aí também estadunidense, e que se essas matrizes têm muito a aportar para nós, se essas matrizes têm muitas coisas que nos são caras, que são importantes de serem absorvidas, importantes de serem debatidas, importantes de serem trazidas para as nossas práticas e para o nosso pensamento, verdade é também, talvez seja uma verdade mais forte e mais importante de ser anunciada nesse momento, é que muito pouco se passa nas universidades e muito pouco se tem de pensamento próprio feito na América Latina para os nossos alunos de psicologia, né? Então, a primeira coisa importante para a gente sinalizar é que na psicologia popular, na psicologia da descolonização, é uma psicologia que busca entender e pensar o lugar da psicologia desde a América Latina a partir dos nossos territórios, a partir da nossa realidade, né? E dentro disso, de maneira muito forte, muito presente, o nosso lugar de sermos um território colonizado, né? Nós, e aí vou puxar para os nossos 500 anos de história recente, porque nós temos milhares e milhares de anos, mas há 500 anos e 520 anos atrás, se iniciou um processo que ainda está em vigência, que é o processo da colonialidade, como vários estudiosos do campo da descolonização latino-americana vão trazer. Com a conquista, a invasão, a chegada, o confronto dos colonizadores vindos naquilo que hoje a gente chama da Europa para cá, e o enfrentamento com os povos originários, a trazida ao sequestro dos povos africanos que na sua diáspora vieram como escravizados para cá, tirados à força do seu território, para servirem como força de trabalho aqui, gratuita, escravizada. Neste momento inicial, nesse século XVI que se inicia também um processo de violência estrutural que vai formar
a base de uma dimensão subjetiva da América Latina. Né? Este lugar de colonizado, para nós, é um lugar extremamente importante, central, para entender o que seria uma psicologia da descolonização. Né? Eu costumo usar aquela imagem desses anúncios, quando era menino, eu via, hoje eu não vejo mais tanta TV, mas quando era mais novo, tinha muito aqueles anúncios de detergente, não, como é o nome? Que você espirra nos bichos. Desodorante, olha a palavra que tá me vindo. Como que é, gente? Desinfetante. Que trem que você faz assim nos bichos? Tem aquela imagem do pernilongo que tem um bico enorme e chega na pele da gente e suga, né? E fica puxando o sangue. Eu costumo dizer essa imagem para dizer um pouco desse processo, que foi o processo de expropriação das riquezas que continua até hoje, das riquezas vegetais, das riquezas minerais, das riquezas culturais, das riquezas humanas do nosso continente. Quer dizer, um processo em que um determinado território, o território latino-americano, o território americano, é expropriado para a acumulação de nossas riquezas num outro espaço territorial para realizar, entre outras coisas, aquilo que o Marx vai indicar como a Revolução Industrial e aí um novo passo no capitalismo que nasce nesse século XVI. Este lugar nos une. Do sul da Patagônia ao norte do México, e se quiserem até o Alasca, o que nos une na nossa imensa diversidade, nas nossas diversas camadas históricas, nas nossas múltiplas línguas, nos nossos múltiplos povos originários, nos nossos múltiplos povos vindos de África, nas suas mais diferentes articulações e possibilidades, aquilo que nos une é que nós somos povos colonizados. Este é o comum que costura os povos latino-americanos. Todos nós fomos gestados nesse moinho de gastar gente, como diz Darcy Ribeiro, que é a colonização, o processo colonial. Então, esse é um dado muito importante. E, como dado importante desse processo, vou chamar agora, e aí vou entrando num segundo ponto que eu considero bastante importante, fundamental, para a gente entender o que seria uma psicologia da descolonização, entender aquilo que eu chamo, eu não, né? Muitos movimentos sociais, principalmente movimentos bolivianos, vem chamando e vem trabalhando, autores diferentes, vão chamar da nossa memória larga, da nossa memória histórica larga, de larga duração, como diz um estudioso da França, e uma memória larga, como vários movimentos sociais indígenas vêm levantando como uma categoria central para a gente entender o que seria o processo de descolonização e daí a psicologia da descolonização. O que a gente está chamando de memória larga? Aquilo que acontece hoje, nos seus mais diferentes aspectos, tem como fundamento uma memória de 500 anos. E aí eu vou usar a palavra memória, lembrando que nós estamos falando, imagino eu, entre muitos psicólogos, né? Então, para nós, o tema da memória, né, a categoria da memória é uma categoria muito importante, central. Nós somos aqueles que vivemos no nosso cotidiano as consequências, as expressões de um processo de memória larga. Devemos entender aquelas relações sociais que vivemos hoje, os fenômenos que vivemos hoje, e hoje especificamente estamos vivendo um fenômeno bastante agudo, a partir desta memória larga. Em 2 ou 3 palavras, o que significa memória larga? Que aquilo que acontece comigo hoje, nesse momento, e aí eu estou dizendo também da minha dimensão subjetiva, também daquilo que eu me entendo como... Eu, quando me olho no espelho, eu costumo dizer, eu acordo de manhã e vou me olhar no espelho e dou bom dia pro Bruno. Aquele que eu estou vendo no espelho, a maneira como eu me reconheço de manhã, sem falar nos sonhos que eu tive, porque os sonhos que eu tive também teve, o jeito que eu dormi também tem a ver com isso. Mas quando eu acordo de manhã e me olho no espelho, e me miro ali os meus olhos e meu rosto, eu tô me desenhando naquele momento, eu estou me identificando comigo mesmo, digamos assim, a partir de uma memória que não é só a minha memória individual e subjetiva. É uma memória larga, formada em pelo menos 500 anos aqui na América Latina. Eu me olho como paulista, no caso, eu me olho como homem, eu me olho como que me filio a um determinado pensamento, eu vou comer alguma coisa pela manhã, eu vou sair para trabalhar de uma determinada maneira, eu vou me vestir de determinada maneira, eu tenho determinados desejos, eu tenho um entendimento da minha corporalidade, eu tenho um entendimento das minhas formas de pensar, sentir, sonhar, me afetar. Tudo isso é configurado a partir desta ideia de memória larga. Por exemplo, para dar um exemplo que é muito forte e radical, o racismo estrutural da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade brasileira que é a sociedade uma das mais ricas do planeta e uma das mais desiguais do planeta.
E isso forma a nossa vida social. Isso me forma enquanto sujeito social, forma as instituições onde eu estou, forma a academia onde eu me formei, formam as universidades aí de Juiz de Fora de psicologia, formam o governo do estado onde eu estou dentro, formam o governo de Minas Gerais, formam a associação de Juiz de Fora de estudantes de psicologia. Estas estruturas estão formatando a nossa vida o tempo todo. Estão guiando e nos dizendo... Ih, menina, esse negócio aqui, tem que ver se eu consigo... Desculpa, viu, gente? Eu tô aqui com um problema de celular, que eu tô com medo que ele descarregue. Eu tô aqui. Vamos ver se agora ele consegue carregar assim. Então, tudo isso é parte desta memória larga que eu estou dizendo. Então, o racismo estrutural é parte disso. Calcula-se que nos primeiros 200 anos da nossa vida social, ou seja, século XVI e XVII, foram exterminados entre 80% e 90% dos povos originários desse país. Ou seja, se por acaso aqui nós estamos em 100 pessoas, ia sobrar 10. Nesse mesmo processo, foram trazidos aí, os números variam muito, mas dizem de 8, 10, 12 milhões de pessoas vindas de África. Não foi só nesses primeiros 2 séculos, mas foram trazidos 12 milhões de pessoas sequestradas do continente africano para trabalharem aqui de maneira escravizada. Tudo isso é um processo de muita violência. É sobre esta violência que a sociedade brasileira está colocada até hoje. É sobre este processo de violência que eu, como um ser humano que nasceu e se criou numa sociedade desigual e rica, muito desigual e muito rica, forma suas bases fundamentais da sua subjetividade. Né? Aquilo que eu sou e aquilo que eu entendo que eu sou tem a ver com esse racismo estrutural. Eu não estou dizendo aqui do racismo, porque a gente fala racismo, a gente pensa em pessoas racializadas, as pessoas negras, as pessoas indígenas. Eu estou falando, inclusive, dos brancos. A branquitude é formada pelo racismo estrutural. A negritude é formada pelo racismo estrutural. As relações raciais no Brasil, que são muito fundamentais, são formadas por esse racismo que nos estrutura enquanto sociedade para a formação de um sistema colonial capitalista moderno. Eu poderia falar de outros aspectos, tem um aspecto do patriarcado, do heteropatriarcado, que chega de diferentes maneiras para cá, se estrutura de diferentes maneiras, a orientação do trabalho via as identidades sexuais ou o corpo humano. Poderia falar da violência estrutural contra a natureza, o meio ambiente, como querem chamar, que são nomes que também têm aí uma carga colonial muito forte, mas que tem tudo a ver com isso, né? Os ciclos de exploração do café, da cana-de-açúcar, do pau-brasil, de todas as riquezas minerais, dos minérios, atualmente da soja, do ciclo do eucalipto, enfim. A monocultura, o agronegócio de maneira geral, tudo isso participa de uma violência extrema contra a natureza, digamos assim. Isto também é parte da nossa realidade da violência estrutural. É uma violência estrutural contra os corpos e contra os corpos também da terra, contra os corpos da mãe natureza, como alguns dizem, da Pachamama, como algumas cosmovisões andinas vão apontar. Então é sobre esta violência que eu estou me desenhando como um ser vivente aqui na América Latina. Costumo usar o exemplo que se eu pegar o café da manhã de boa parte dos brasileiros, né, eu acho que isso varia em diferentes regiões e tal, mas a gente pode dizer que tem um jeito de tomar café da manhã que participa da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil, em diferentes partes do Brasil, dos povos de diferentes partes do Brasil e talvez da América Latina, a gente possa dizer isso de alguma maneira, que é pão com manteiga e café com leite, doce. Todo mundo aqui, ou boa parte de nós, se sente muito reconhecido em tomar tomar café com leite doce e café e pão com manteiga. Se a gente pegar a história deste pequeno momento da nossa vida, de tomar café da manhã, todo dia, com esses ingredientes que eu falei aqui, a gente vai chegar justamente nessa memória histórica. A memória histórica, a memória estrutural, a memória larga é concreta. Ela não é um dado da imaginação, um dado de um aparelho psíquico separado da vida se dando, se realizando.
o café que eu tomo aqui em São Paulo, que é mais forte do que aí de Minas, não é por acaso, é parte desse lugar que foi um centro no momento cafeicultor. O fato de vocês aí abrirem torneira em Minas Gerais e sair leite, inclui o queijo de Minas, que talvez esteja aí presente nesse café da manhã que eu estou dizendo aí em Minas de maneira muito presente, tem a ver com o ciclo do leite, o ciclo de exploração do próprio aí dos estados de Minas Gerais. Da mesma forma, o açúcar, o fato de eu ir lá para o Nordeste, e tanto faz o suco que eu pego, porque os caras botam tanto açúcar no suco, que para mim, pro meu paladar, some o gosto da fruta. Por que eles gostam tanto de açúcar lá? É porque o cearense tem uma essência açucareira? Não, é por causa do ciclo econômico do Nordeste, e que isso faz com que o açúcar lá seja em maior abundância, digamos assim. Né? Então, a manteiga, o pão de trigo que veio para substituir e veio para fazer uma monocultura aqui do trigo que era típico lá das terras europeias. Então, esse é um exemplo para dizer como isto, que me faz eu me sentir eu mesmo, tomando meu cafezinho da manhã todo dia, tem a ver com esta memória larga. Somos esta memória. Né? Somos estes ciclos econômicos que correspondem a isso. Então, este processo de violência estrutural é um primeiro dado muito importante para a gente entender. Esse processo de exploração dos povos e das gentes e das terras latino-americanas é fundamental para a gente entender a nossa dimensão subjetiva, aquilo que nós somos. Um outro lado importante, aí eu vou passar agora para um outro momento que é muito importante, é entendermos que aqui na América Latina nós também tivemos, muitos vão apontar como um processo de maior, onde isso aconteceu com maior intensidade no planeta, o processo de encontro, de articulação de diferentes memórias. Como eu já disse, se somaram aqui a memória e a vida de milhões de pessoas trazidas, sequestradas de África, também chamados de povos negros, os milhares e milhões de pessoas aqui, que são uma miríade de culturas extremamente diferentes entre si, que são chamados povos indígenas, povos originários, e estes povos vindos de Europa, que eram, entre outras coisas, muito fortes, matizados com muitos elementos dos povos árabes, além dos povos ibéricos, além dos povos portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, como a gente conhece. Esta reunião, esta articulação, esta tensão, este confronto, esta atravessada por uma violência hedionda, abominável, estrutural, como é importante dizer, muito baseado na violência contra o corpo das mulheres, ela é também um momento de extrema articulação dessas memórias, de extrema combinação dessas memórias. A América Latina é um lugar extremamente heterogêneo do ponto de vista histórico e do ponto de vista cultural. Somos o continente mais misturado e heterogêneo do planeta. Então, este dado é um dado extremamente importante para a nossa subjetividade também. Nós não somos só aqueles que são atravessados por uma violência estrutural, mas somos aqueles que a violência estrutural serviu também para articular e construir uma realidade formada por múltiplos povos, por múltiplas memórias, por múltiplos conhecimentos e por múltiplos saberes. Eu costumo dizer que para entender a América Latina, você tem que olhar para ela como se fosse um pássaro de duas asas. Se por um lado você tem a maior desigualdade, que é uma das asas, por outro lado você tem a maior heterogeneidade, que é a outra asa. Para você alçar voo no seu pensamento sobre a América Latina, você tem que entender que ela é um pássaro feito com essas duas asas. A desigualdade e a heterogeneidade. Esta é a fórmula básica que vai formar os povos latino-americanos. Uma violência colonial extrema e uma diversidade, uma heterogeneidade, uma articulação de diferentes povos e diferentes memórias também extrema. A América Latina é uma terra da dialética dos extremos, onde os extremos estão em agonia o tempo todo, se misturando, se batendo, se confrontando, se tensionando. E isso coloca para nós um outro desafio de entender aquilo que eu vou chamar dos espelhos enterrados e dos labirintos latino-americanos, dos nossos fantasmas sem voz, que é este conjunto de saberes, este conjunto de conhecimentos, esse conjunto de histórias
esse conjunto de formações heterogêneas, forjadas nessa violência, e que são enterrados, que são invisibilizados em nome de uma versão colonial da nossa formação histórica. Não é à toa que uma das lideranças populares desse país mais importantes, que participa diretamente do centro do debate político brasileiro dos últimos 30, 40 anos, ficou agora presa durante 200 dias e saiu da cadeia dizendo que entendeu e descobriu o que são a história dos povos latino-americanos, as suas rebeliões, porque teve um tempo para estudar e ficar lá lendo. Porque até então, mesmo participando 40 anos do centro da história do Brasil, ele não aprendeu sobre Zumbi do Palmares, ele não entendeu o que foi contestado, ele não sabia o que foi a cabanagem, ele não entendia diretamente o que foram os quilombos, não sabe diretamente o que foi a resistência dos povos indígenas. Porque isto é alijado, isto é invisibilizado, isto é tirado da nossa história e da nossa memória oficial. E aí eu estou falando também dos conhecimentos dos povos, das suas maneiras de rezar, de amar, de criar os filhos, de construir a casa, de rezar as estrelas, de se constituir na resistência. Quais são os saberes que estão colocados aí? Isso tudo é psicologia. Isso tudo é saber. Isso tudo é subjetividade. Isso tudo é consciência. Isso tudo é consciente e inconsciente, se quiser. Tudo isso participa diretamente da formação dos povos, da formação dos indivíduos, da formação das singularidades, da nossa saúde mental, da nossa mente, do nosso corpo. Tudo isso é forjado a partir também desses saberes, que são invisibilizados, são como espelhos para nós, onde nós olhamos e não vemos nada. Ou eles são invisibilizados, estão enterrados, justamente essa imagem dos espelhos enterrados. O Aníbal Quijano, que é um estudioso sociólogo peruano, que já não está mais vivo, que morreu ano passado, mas que ele tem uma imagem que, assim, nós latino-americanos olhamos no espelho e só vemos a metade do espelho. Uma outra parte, uma outra metade está fechada, está cancelada, está proibida para nós vermos, porque nós não damos visibilidade para elas. Uma das nossas tarefas, como psicologia, é aquilo que o Martin Baró falava, de recuperar a nossa memória histórica. Recuperar a memória histórica dos povos latino-americanos. Recuperar, entre outras coisas, as virtudes populares, como ele diz. As possibilidades dos povos se organizarem, o modo como eles se organizam e o modo que eles se colocaram fundamentalmente contra o crivo da dominação e da colonização. É parte da tarefa da psicologia entender como essa dimensão subjetiva, ou como aquilo que a gente chama de fenômeno psicológico, participou diretamente, foi forjado, melhor dizendo, foi formado diretamente por esses processos também. Então, se há, por um lado, um processo de colonialidade e violência profunda, há também um processo profundo de rebelião e de resistência a isso. Há um tensionamento. Se há uma consciência do colonizado, há também uma consciência dos colonizadores. Ou dos colonizadores, há também uma consciência dos colonizados. Há uma tensão na formação da nossa consciência, da nossa subjetividade. Vivemos sob o regime, portanto, de uma dupla consciência. Cada um de nós é forjado por uma dupla consciência, que é a consciência do colonizador e do colonizado numa luta agônica, como diria José Carlos Mariátegui, um marxista peruano poeta, que vai falar um pouco sobre isso com a gente, outros estudiosos também. Como nós vivemos nesse continente um tensionamento profundo dessas duas consciências, desses dois modos fundamentais de habitar aqui. Que é, se por um lado estamos sempre sob o crivo do colonizador, vivemos também, pelo outro lado, pelo crivo do pensamento descolonial. Por um pensamento que não quer se colocar e se deixar ser dominado por esse pensamento colonizador. E aí, para já encaminhando um pouco pro fim da minha fala, eu acho que a gente tem aí dois desafios muito grandes que tem a ver com essa tarefa da psicologia, como eu estou dizendo aqui. Uma delas é um dos crivos daquele que a gente vai chamar de colonialidade do saber, é ter esquartejado o saber.
Então é o tal do saber feito em caixinhas. Então você tem as ciências de maneira geral, conhecimento de maneira geral. Nesse conhecimento você vai ter as ciências humanas, as ciências biológicas, as ciências, sei lá, as ciências exatas, as ciências da saúde, ciências disso, ciências daquilo, onde a psicologia se encaixa num desses caixinhas. E aí a psicologia é uma caixinha que está encaixada. E nessa psicologia da caixinha, nós temos também várias outras caixinhas dentro da própria psicologia. E aí a gente vai nessa de entrar em caixinha, em caixinha, em caixinha, se isolando e criando uma ciência e uma psicologia esquartejada e fechada em si mesma, corporativista, entre outras coisas. Um dos desafios para nós na psicologia, que se quer popular, que se quer descolonizada, é conversar com outros saberes. E aí eu estou falando dos saberes da própria psicologia, das outras ciências e de todas as outras possibilidades de artesanias do mundo. Conversar com o pipoqueiro, saber o que a costureira está falando, o que os trabalhadores estão falando, o que diferentes maneiras de ser e de pensar estão dizendo. O arqueólogo, o arquiteto, o biólogo, entendeu? Falar geral, quebrar esta ideia de que a psicologia só fala para si mesma ou que o fenômeno psicológico é algo que só a psicologia pode falar. Esta é uma tarefa muito importante. Uma segunda que eu gostaria de levantar é dizer que se por acaso, se é verdade que nós temos que tecer um diálogo com a sociedade de maneira geral, urge, de maneira mais presente, mais forte, que esse diálogo seja feito de maneira, não sei se especial, mas de maneira focar uma atenção bastante intensa nos movimentos sociais, nos movimentos, nas organizações populares. Porque eles são a representação, eles são a concretude daquilo que vem sendo construído pelos povos latino-americanos nos seus processos de resistência. Pela classe trabalhadora nos seus processos de resistência. Então, é uma tarefa para nós da psicologia criarmos uma praxis psicológica junto, a partir e desde dessas organizações populares. Desde abaixo, desde a esquerda, adentro à esquerda e abaixo. Para traduzir em 3 palavrinhas do que se poderia ser essa psicologia. Uma psicologia que vai se tecer, vai se articular, vai se organizar a partir dessas organizações, desses movimentos, construindo, entre outras coisas, um projeto popular que seja um projeto construído popular. Para falar dos povos latino-americanos. Qual é o papel da psicologia nesse processo? Qual é o papel da psicologia na construção de um projeto popular para a América Latina e para os povos do mundo? Acho que com isso dá para circunscrever de maneira mais resumida, assim, num rápido sobrevoo de meia horinha só, para deixar um pouco para vocês. Eu não falar mais. Eu queria ouvir um pouco vocês, o que vocês estão pensando? Quantas pessoas tem aí no negócio, Verônica? 33. Dá para saber? Uhum, 33? Mas aí eu queria falar com o povo para mandar pergunta, que eu vou pegando aqui e encaminho para o Bruno. E o povo não falou nada ainda? Não, tá elogiando, tá falando que tá bom o conteúdo, que tá importante isso, é bom, né, discutir sobre. O povo tá curtindo, pode ir. Eu acho que eles estão meio boca aberta, assim, meio admirados. Estão meio boca aberta, eu sei como é que é. Conheço esse efeito. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que entender um pouco essas tarefas da psicologia, entender um pouco qual que é os caminhos que a gente pode caminhar por aí para ver onde que é que a gente faz. Estamos falando, inclusive, de outras perspectivas do que é o real, outras concepções de humanidade. Tem gente, por exemplo, dizendo, tem muita gente dizendo, e isso nos habita, de algum modo, a todos nós em algum nível,
que o rio sonha, que a anta sente, que os bichos sonham e entram no nosso sonho para dizer coisas para nós, que a árvore e uma planta pode ensinar para a nossa vida mais do que um terapeuta lacaniano, inclusive, dependendo da maneira como você interpreta a sua relação e vive a sua relação com esses entes naturais, chamados de entes naturais. Há, nos saberes constituídos dos povos brasileiros, dos povos latino-americanos, dos povos formadores da América Latina, a consciência que esta vida encarnada do ser humano indivíduo não é o único ser que tem vontade, que tem consciência, que muda as coisas, que tem vida. Há espíritos nas coisas, há espíritos ancestrais dos seres humanos, que estão aqui habitando também, que eu posso evocar eles de determinadas maneiras, e que podem me ajudar, eu ajudo eles, eles me ajudam, eu atrapalho eles, eles me atrapalham. E aí vem um tema muito importante para nós, que é o tema da comunidade. Qual é a comunidade que nós estamos falando? É uma comunidade só de seres humanos? Quando nós falamos de psicologia, nós estamos falando de uma vida em relação, que é uma vida em relação só de seres humanos com seres humanos? Ou nós estamos falando de uma vida que é uma vida de relação de seres humanos com seres humanos e muitos outros seres? E que, como numa comunidade, devem partilhar de diversas coisas. São temas que são importantes para a gente pensar. Como se vive o corpo em determinadas culturas dos nossos povos. Eu estou falando de um povo afastado, de algum centro urbano, longe, não. Estou falando do funk. Como se vive o corpo no funk? Como se vive o corpo no samba? Isso está integrado ao saber da psicologia? Isso está visibilizado para nós? O que significa se alimentar? É só colocar um monte de proteína para dentro e aí o corpo vai absorver essas proteínas, vai, entre outras coisas, alimentar algo chamado mente? O que significa plantar, colher, se relacionar com a terra? Ensinar os filhos a fazer isso, aprender com os filhos a fazer isso, com os velhos. O que é essa comunidade? O que significa estar em relação comunitária numa comunidade que a gente pode chamar de uma comunidade cósmica? Isso é uma tarefa para nós da psicologia pensar isso. Isso atravessa diretamente a formação da subjetividade dos povos. Na minha, a da Verônica, de vocês 33 que estão aí. A vida dos povos da terra, como a gente chama. A psicologia precisa se constituir a partir disso. A psicologia anfíbia, como diz Fausto Borda, um colombiano que a gente gosta muito de estudar também no campo da descolonização. Anfíbia nesse sentido, uma psicologia que é das águas e é da terra. Uma psicologia ribeirinha, uma psicologia caipira, uma psicologia da roça, como diz aí em Minas. Uma psicologia do mato, uma psicologia das periferias. Uma psicologia favelada, como escreveu uma companheira, Mariana Gonçalves, num livro muito legal. Uma psicologia do samba, uma psicologia do funk, uma psicologia de São João. Estamos na festa das épocas das festas juninas, a maior festa brasileira. Dizem que é o carnaval, não é. A maior festa brasileira são São João, mas também tem que fazer uma psicologia do carnaval. Também tem que fazer uma psicologia do São João, dos saberes das festas dos povos. Você quer coisa mais estruturante da vida de um homem do campo, ou do homem nordestino de maneira geral, do que as festas juninas de São João? Se isso não é importante para entender a dimensão subjetiva do homem do campo e da mulher do campo, nada mais é. Se o carnaval não for importante para entender o que é o Brasil, nada mais é. E isso não passa por essas teorias estadunidenses e europeias que vieram até nós. Eles até podem nos aportar e tal, mas a gente tem muito mais coisa para ver. Muito mais coisa para saber. Para integrar, para entender e tal. E aí, estão vindo aí eu queria ouvir mais, queria ouvir um pouco vocês, como é que estão vindo perguntas aí? Vamos abrir para perguntas, gente. A gente tem mais 10, 15 minutinhos só aqui. Poderia abrir para perguntas. O Conrado está aqui assistindo a gente, né? E ele está falando que ele fica pensando e refletindo sobre a Ah, o Conrado não vale. Você não vale, Conrado. Estou brincando.
Fala aí, Conrado. Ô, Bruno, a Úrsula, ela pediu indicação de livros, né? De autores, aí depois você podia falar. Marcela pediu indicador. Fala o que o Conrado quer falar. Fala aí, Conrado. Tô brincando, velho. Fala aí. Quem pediu foi a Úrsula. Mas o que o Conrado falou? Não entendi. Não, o Conrado ele falou que ele fica pensando na mineiridade, né? Na psicologia, refletindo sobre isso, a psicologia da mineiridade, quando você estava falando das Sim, festas. pois é. Acharia ótimo fazer uma conversa sobre isso. O que é a psicologia da mineiridade, justamente. Muito bom. Acho um tema fundamental. Sou apaixonado pela mineiridade, inclusive, e gostaria muito de ter melhores informações psicológicas sobre isso. E é isso, né? Uma psicologia do Nordeste, uma psicologia dos povos amazônicos, né? Dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos povos caiçaras. São 55 identidades tradicionais chamadas aqui no Brasil, os povos ciganos, os povos do circo, os povos circenses. São tantos e tantos povos que atravessam e formam o Brasil, né? Quem são esses povos, né? E os povos urbanos são muito distintos. Os povos urbanos de Manaus são extremamente diferentes dos povos urbanos de São Paulo, que é diferente dos povos dos Pampas, do Rio Grande do Sul. Então, o mundo urbano também é muito diverso, o mundo urbano também é muito diferente. Né? A religiosidade do povo é muito diferente em diferentes lugares. Como entender o que é isso? Qual é o modo de produção que essas pessoas reproduzem sua vida social? Qual é o jeito? O que emana dos pensamentos deles? Os causos todos aí que vão forjando a vida dos povos há não sei quantos milênios. Está tudo presente, né? As religiosidades de matriz afro-indígena, afro-brasileira, indígena, os catimbós, as macumbas, os encantarias, os candomblés, a cultura popular, o cristianismo popular, a diferença que existe entre ser cristão, tudo isso forja de maneira muito direta o que nós entendemos como individualidade, como subjetividade. Né? O racismo nos atravessa de maneira hedionda. Entender os fenômenos do racismo, o sofrimento que nos dá o racismo. Uma sociedade heteronormativa, que indica que determinadas formas de expressar sua sexualidade são demoníacas ou são piores, são inferiores. Que história é essa? Como tem que entender isso aí, tem que sacar isso aí, tem que agir nesse negócio, tem que enfrentar esse negócio. Para criar um projeto que é outra coisa. Para criar uma outra forma, uma outra psicologia. Então, aí é isso, uma outra psicologia. E aí, bom, agora já que vocês perguntaram o livro, vou fazer um anúncio, que eu não sei. Vou fazer um anúncio do meu livro, tá aqui, ó, o meu livro aqui, ó. Deixa eu botar eles aqui na frente de vocês, ó. Este livro aqui fala um pouco de tudo isso que eu estou dizendo de maneira mais sistematizada. Então, eu sistematizei um pouco dessas ideias nesse livro aqui, que chama Nos Caminhos da Dupla Consciência, América Latina, Psicologia e Descolonização. É um livro que eu lancei ano passado e que aqui tem um pouco dessas histórias, né? Nos Caminhos da Dupla Consciência, é justamente para a gente discutir um pouco como é que foi se formando isso que eu vou chamar de dupla consciência, e a psicologia popular, as matrizes da descolonização, com muitos autores, uma conversa com autores latino-americanos mais do que outra coisa. Então está um pouco trazido aqui. Aqui nesse livro, na bibliografia dele, você vai encontrar algumas coisas. Mas a psicologia comunitária latino-americana é um bom lugar para a gente buscar referências importantes. Psicologia da libertação, sobretudo, Inácio Martim Baró, professor Inácio Dobles, Psicologia de la Liberación, se vocês colocarem aí, vocês vão encontrar, né? Apresentam pistas importantes. Tem muita coisa na internet saindo como psicologia decolonial, você já encontra algumas coisas como psicologia decolonial, né? Isso para dizer no campo da psicologia, né, gente? Eu acho que os estudos da colonialidade, esse professor que eu estou dizendo, professor Aníbal Quijano, o filósofo chamado Henrique Dussel, e os estudos da colonialidade de maneira geral, colonialidade do poder, colonialidade do saber, colonialidade do ser, a companheira Julieta Paredes, do feminismo comunitário da Bolívia, outras companheiras que ao longo de vários lugares da América Latina vão discutir o que é o feminismo comunitário, feminismo indígena, o feminismo popular na América Latina também são ótimas referências para nós, né? Isso para dizer algumas, assim, que eu acho fundamentais para a gente conhecer e nesse momento poder entrar um pouco nesse campo, né? Mas
para dar uma entrada, assim, para dar uma introdução, digamos assim, a esse tema, eu acho que esse meu livro é uma boa entrada, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, eu acho que esse meu livro pode ser uma boa entrada. Ele é escrito de uma maneira que seja acessível para estudantes e para pessoas recém-formadas e tal. Eu acho que pode ser uma maneira de entrar em contato com isso, né? Tem um artigo meu da dupla consciência que está acessível também na internet, vocês podem ver que é um pouco esse pensamento. Ô, Bruno, Para fala do conseguir o seu. livro, tem que entrar em contato comigo, a Verônica tem meu contato, pode passar para mim, aí me faz a encomenda diretamente para mim, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, enfim, e a gente combina um pouco a maneira de eu enviar, então a gente combina aí a história de adquirir o livro. Ô, Bruno, fala um pouco do curso que você vai realizar agora, do Agora, dia pensamento 30 eu também tenho colonial. feito cursos livres. Então, esse curso é sobre pensamento descolonial, que eu vou falar um pouco dessas coisas todas que a gente está falando. Também vou falar de literatura latino-americana, cultura latino-americana. Vou falar do paradigma do bem viver, que é um outro paradigma muito importante para nós, o bem viver dos povos. O bem viver, como dizem os povos andinos, né? Sumacazai, Sumacamana e vários outros povos vão falar do bem viver como um paradigma desse projeto libertário, desse projeto da descolonização latino-americana. Eu vou falar disso também nesse projeto, vou falar da dupla consciência, vou falar da consciência, e aí falar de uma maneira um pouco mais extensa, né? São 4 dias de curso, a Verônica está aí com o anúncio deles, depois ela pode passar para vocês, vocês, por favor, se puderem também desovar isso por aí, para as pessoas poderem se inscrever. Vai começar dia 30, nas terças-feiras, das 19 às 21h30, são 4 encontros, tá? Aí vocês podem dar uma olhada lá, se quiserem, tá aberto, vai ser, eu já acabei de fazer um, foi super legal, né? Entrou uma galera legal que vem gente do Brasil inteiro pra gente conversar, até de outros países tinha. Então é um espaço bom também pra gente, pra se somar na nossa rede, a gente tem criado uma rede e tal, importante pra gente conhecer. Agora, na próxima semana, vai ter um encontro de psicologia descolonial, insurgência decolonial na América Latina, que também vai ter uma série de mesas super legais, super interessantes para conhecer um pouco esse pensamento, né? Um companheiro lá do Ceará, o Zé, que está organizando, muito legal. Tem mais de 40 palestrantes, vão ser 2 ou 3 dias de trabalhos, de lives como essa aqui, né? De mesas, que vai estar super, super legal, assim, para conhecer, para quem está a fim de se aproximar, acompanhar esses encontros, se coloca que vai ser. Se eu não me engano, é quarta, quinta e sexta da semana que vem. Eu sei que minha mesa é na quinta e eu sei que na sexta-feira também tem, né? Então, é só se inscrever aí online e tem lá como entrar e tal, né? Eu acho que vai poder até mandar trabalho, se quiser, mas acho que agora está um pouco em cima para vocês. Mas dá para entrar e participar das rodas e tal. É um outro lugar, um outro espaço que vai ter muita gente boa falando, muitos colegas, né? Vai ter muita gente que eu não vou ficar falando o nome aqui, eu vou esquecer o nome de alguém, mas tem muitos colegas psicólogas e psicólogos que estão trabalhando com essa temática, vão estar um pouco conversando sobre essa questão da descolonização, e vale muito a pena participar desse encontro também para saber um pouco como é que é. Ô, Bruno, estão perguntando aqui quais as formas de linguagem, ferramentas e caminhos que você coloca fé e vivência na sua prática como psicólogo que podemos lançar mão, de modo a promover a experiência e sentir esses multis. Olha, uma experiência que é muito importante para nós, que é inclusive com que a gente tem feito um diálogo profícuo ao longo da profissão de psicologia, é a educação popular, né? A educação popular tem aí um certo nó, porque às vezes a gente fica meio confundido com a educação popular. A gente tem que entender o que é uma psicologia popular, né? Para a gente não simplesmente participar da educação popular, mas me parece que a educação popular é um bom caminho para a gente, um bom horizonte para a gente ir adentrando isso. A teoria freiriana, né? O pensamento todo um pensamento todo desse pensamento, sobretudo, de diálogo direto com as pessoas, na construção de um saber comum, e aí, no nosso caso, um saber comum que tem a ver, ou que traga no seu bojo o que a gente chama de uma dimensão subjetiva, psicológica, enfim, isso que a gente refere como um fenômeno psicológico de maneira mais geral, né? Então, essas ferramentas são ferramentas importantes. E a gente tem construído algumas coisas no campo, por exemplo, da produção, da reprodução da vida, através do cooperativismo, da autogestão dos trabalhadores, da economia solidária. É um campo onde a educação popular é muito presente, que a gente também tem construído coisas assim, né? Práticas junto com os movimentos sociais, né? O SUS, as práticas todas, as PICs, as práticas integrativas complementares do SUS, a construção do SUS de maneira geral, a luta antimanicomial, tem milhares de coisas que são feitas pela luta antimanicomial, e aí vocês de Minas dão um show nisso,
muitas e muitas práticas para entender o que é a saúde mental, para além desse modelo médico-biológico, eurocêntrico, estadunidense, zoado, ruim. Então, a gente tem então conhecer a luta antimanicomial, conhecer as práticas psis na luta antimanicomial, a prática psi da psicologia do trabalho junto às cooperativas. Tudo isso já está sendo produzido. A psicologia antirracista, o que a gente tem de construído dos fenômenos do sofrimento psíquico do racismo, os psicólogos que têm se dedicado a pensar a psicologia do racismo, a psicologia indígena. Tudo isso participa desse conjunto, desse esforço coletivo da psicologia, de tentar produzir uma outra psicologia. Tudo isso participa, não é só a psicologia da descolonização, ou com esse nomezinho, decolonial, qualquer nome desse, que está dizendo disso. Nós estamos fazendo isso em vários âmbitos, e que a psicologia da descolonização, a psicologia popular, tem uma contribuição a dar para isso, como muitas outras têm também, e muitas outras têm produzido, né? De maneira geral, eu diria isso. A gente já está encerrando, né? A gente já deve encerrar, que o nosso tempo está quase acabando. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode escrever rapidinho. Mas eu queria agradecer novamente, viu, Bruno? Foi uma fala muito rica, né? E que alimenta a gente quanto estudante em pensar nossa ocupação nesse mundo e a força que a gente tem. Foi muito bacana e eu agradeço em nome da associação, viu? Muito obrigado, eu que agradeço o convite aí, estou à disposição, viu, gente? Legal conversar com vocês. Obrigado, Verônica, pelos esforços aí das nossas afinações tecnológicas para conseguir produzir esse momento. E tamo aí, cola no curso, gente. Cola no curso que vai ser um espaço massa para a gente poder conversar. Divulguem, por favor, para a gente poder somar mais gente nesse rolê nosso aí. É isso aí, muito obrigado. Então tá, valeu, Bruno. Vou encerrar aqui. Obrigada, pessoal. Massa. Beijo no Falou, coração aí tchau. para todo mundo.